Boa tarde, gente. Meu nome é Alain Brandão Vilar e eu vou fazer a apresentação do meu projeto de pesquisa desenvolvido na disciplina de Metodologia de Pesquisa, ministrado pelo professor Dr. Jefferson Almeida Rocha. E o tema do meu trabalho é Sistema de Cultivo da Mandioca e os seus benefícios para a população de Canabrava Água Doce. Então vamos começar com a introdução. O projeto em questão ele trata-se de fazer um estudo sobre o sistema de cultivo da mandioca no povoado de Canabrava Água Doce, analisando seus benefícios para essa população, uma vez que essa é uma atividade muito praticada pelos moradores dessa localidade. Então, viu-se a necessidade de fazer um estudo que levante os pontos positivos que essa atividade traz para essa população. Então, a mandioca ela é uma planta nativa da América do Sul e que apresenta ampla adaptação a diferentes condições edafoclimáticas e, segundo a Embrapa 2008, por ela ser cultivada em diferentes meios de produção, com alta capacidade de adaptação a ambientes variáveis, esta raiz tuberosa passa a ser a escolha ideal para diversos sistemas agrícolas, colocando o estado do Maranhão como o quarto maior produtor desse gênero. Então, nosso estado, ele é o quarto maior produtor de mandioca, né? É uma atividade que está muito presente na população que vive nessa região. E a mandioca, ela é plantada utilizando-se dos pedaços do seu caule, que são denominados manivas, que são essas estruturas aqui. Elas são cortadas em pedaços pequenos, colocados dentro de pequenas covas e tapados, e assim é feito a plantação da mandioca. E o cultivo dessa raiz, ela confere ao Brasil benefícios econômicos às famílias de baixa renda que têm a mandioca e os seus produtos como uma opção de renda para se manterem, né? Então, sendo assim, a mandioca, além de se tornar o principal alimento dessas famílias de baixa renda, elas também se tornam um recurso econômico com a venda dos seus derivados, como por exemplo a farinha. Então, tradicionalmente, a produção de mandioca da região Nordeste, ela é orientada para a produção de farinha, a qual é realizada em indústrias de processamento, que são denominadas casas de farinhas ou casas de forno, que são casas como essa daqui que a gente pode observar nessa imagem. Então, aqui no interior dessas casas de farinha, tem todos os instrumentos necessários para fazer a produção da farinha. Tem o forno, como a gente pode ver aqui, e tem outros instrumentos, né? Tem a prensa, vários outros instrumentos. E nessas regiões produtoras de farinha são utilizadas práticas tradicionais de beneficiamento, onde os agricultores eles detêm todos os conhecimentos no interior das suas propriedades, porque geralmente essas casas de farinhas elas são construídas no quintal da propriedade desses agricultores. Então todo o processo ele é feito de forma artesanal e a mão de obra é a própria família do produtor. Então toda a família participa, pai, mãe, irmão, avô, avó, cunhada, filho, né? Toda a família participa, toda a família ajuda, desde o processo de descascar a mandioca, até mesmo ajudando nos processos de serragem, prensagem, peneiramento e ajudando também a torrar a farinha nos fornos. Bom, no Maranhão, o cultivo da mandioca é uma atividade de grande importância social, visto congregar um contingente de trabalhadores e produtores que mantém vivas suas tradições e relações familiares. Então, é uma atividade que realmente congrega um contingente muito grande de trabalhadores, porque é um trabalho que requer muitas pessoas para conseguir realizá-lo. Por exemplo, aqui na imagem a gente pode ver, né, que tem várias mulheres aqui raspando a mandioca, né, porque realmente é uma atividade que requer muitas pessoas por causa da sua alta produção. Para ajudar a torrar a farinha também, né, para ajudar a serrar, né, a prensar. Então são várias pessoas ajudando. E é uma atividade que mantém vivas as tradições e relações familiares, porque, como eu falei, né, é uma atividade que é feita na maioria das vezes em família e acaba trazendo costumes e tradições de muitos anos atrás que são passados de geração em geração, né? Então, todos os conhecimentos que essas pessoas têm são conhecimentos que eles adquiriram com os pais deles, né? E os pais dessas pessoas com seus pais, então é um conhecimento passado de geração em geração. E dessa forma, a mandioca é uma atividade muito importante para os seus produtores e que traz diversos benefícios a eles, desde a alimentação, como também na geração de renda que ajuda os produtores e as suas famílias. Por isso a importância de fazer um estudo que busca evidenciar os benefícios da mandioca para essa população. Bom, os objetivos, né? Nós temos objetivos geral e específicos. O objetivo geral é evidenciar quais os benefícios o sistema de cultivo da mandioca traz para a população de Canabrava Água Doce, como eu já falei na introdução, né? Mostrar quais são os pontos positivos, como que o sistema de cultivo da mandioca ajuda essa população, uma vez que é uma atividade muito presente dentro do povoado de Canabrava. E os objetivos específicos são 3.
O primeiro deles é enfatizar a importância econômica que a mandioca proporciona a essa população, né? Ou seja, mostrar como que o cultivo da mandioca ajuda economicamente essas famílias. O segundo é apontar quais as partes dessa raiz são utilizadas pelos seus produtores, ou seja, evidenciar quais as partes da mandioca são utilizadas pelos agricultores e quais as finalidades, né? E o último é examinar quais os alimentos são produzidos a partir do cultivo da mandioca, ou seja, evidenciar quais os produtos, além da farinha, que a gente sabe que é o principal produto derivado da mandioca, mas quais outros produtos também são produzidos a partir do cultivo dessa planta. Então, esses são os objetivos. E aqui nós temos a justificativa, né? O porquê de eu fazer um projeto voltado para esse tema. Então, esse projeto, ele busca evidenciar quais os benefícios o sistema de cultivo da mandioca traz aos moradores de Canabrava, Água Doce do Maranhão, uma vez que o cultivo dessa raiz é bastante praticado por esses moradores. Então, é importante fazer um estudo voltado para essa perspectiva, porque é uma atividade muito presente na população e para que a gente possa destacar o quanto que essa cultura é importante, o quanto que essa cultura ajuda as pessoas dessa localidade e que não deve ser esquecida, porque a mandioca, ela é um dos produtos importantes para a segurança alimentar da população das áreas produtoras, como é o caso de Canabrava, uma vez que ela apresenta uma capacidade elevada de produção, apresenta uma versatilidade de usos muito grandes, né? Então, ela pode ser usada na alimentação humana, para gerar renda, pode ser utilizada para alimentação animal, né? Porque da mandioca se aproveita todas as partes, desde as raízes, que são ricas em amido, até mesmo a parte aérea, que pode ser usada para alimentação animal, como por exemplo a casca da mandioca, ela é utilizada para alimentação animal. As folhas, a maniva, que é utilizada para o plantio, também é utilizada para alimentação animal. Então, ela tem uma versatilidade muito grande de uso e também possui uma flexibilidade no plantio e na colheita, além de apresentar também uma importância sociocultural, porque a mandioca, ela é conhecida mundialmente e ela apresenta um papel econômico e social, principalmente nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, né, do nosso país, porque a gente sabe que esses países em desenvolvimento tem muito essa questão da desigualdade social, né? Então, o cultivo da mandioca, ele ajuda essas populações mais pobres, né, que tem uma condição financeira mais estável, né, a se manterem, porque gera alimento, gera renda para essas pessoas. Então, também tem essa importância social. E o seu cultivo está fortemente ligado às tradições dos pequenos agricultores familiares, constituindo uma das principais fontes de carboidratos, desempenhando papel importante na alimentação humana. Então, o principal produto derivado da mandioca é a farinha, né? E a farinha, ela faz parte da alimentação de todos nós brasileiros, né? Porque a gente consome a farinha no nosso dia a dia e também outros derivados da mandioca, como, por exemplo, o beiju, a tapioca, né? Então, por isso que ela desempenha esse papel tão importante na alimentação humana. E aí, aproximando-se dos estudos de Cardoso et al. 2001, a mandioca está relacionada diretamente à ocupação de mão de obra, fixando o homem no espaço rural. Então, além da mandioca ser fonte de alimento, né, e da manutenção de milhares de vidas, ela é responsável também pela ocupação e pela fixação do homem no campo, ao gerar trabalho e gerar renda para essas pessoas, né? Dada essa forte natureza que ela tem de envolver a mão de obra familiar, o que acaba justificando a sua importância social e econômica. Então, sendo assim, esse trabalho busca compreender os elementos que trazem benefícios para a população de Água Doce a partir do sistema do cultivo da mandioca. Bom, a metodologia, como que vai se dar a aplicação do projeto? Então, a entrevista, ela será feita em Canabrava, onde será feita uma entrevista através de um questionário semi-estruturado para no mínimo 30 moradores do povoado. O questionário, ele será feito com o uso de uma prancheta com papel e caneta, onde serão anotados os dados e as informações obtidas durante a entrevista, além do nome e da idade dos entrevistados. O questionário, ele será composto por 8 questões, que vão abordar a preparação do solo destinado para o plantio, né? A variedade de plantas que são utilizadas para o cultivo, a época em que é realizado o plantio e quando que é feita a colheita, o que é feito com a mandioca após a colheita, né? Quais são os processos que são utilizados com a mandioca nas casas de farinha, né? Depois do cultivo, quais partes das plantas são utilizadas pelos produtores, quais os alimentos são produzidos a partir da mandioca e, por último, qual é que é a sua importância econômica na renda da família. A entrevista, ela será feita no domicílio dos entrevistados, onde será explicado em detalhes os objetivos da pesquisa.
E serão feitas também fotografias do processo de produção da farinha, além do que será feita também uma tabela com os tipos de mandioca usadas para cultivo. Então, será feita uma tabela onde vai ter a imagem dos tipos de mandioca, o nome popular, né, como é conhecido por essas pessoas, e o nome científico. Então, assim vai estar a metodologia do trabalho. Aí aqui nós temos o cronograma. O projeto ele vai ser elaborado durante um ano, né, vai ocorrer durante um ano, 12 meses, na qual no primeiro mês será para a definição do tema, o segundo mês, revisão bibliográfica, o terceiro mês, a elaboração do questionário, o quarto mês, aplicação do questionário, quinto mês, análise dos dados, o sexto mês vai ser o registro das etapas de produção da farinha, o sétimo mês, a elaboração da tabela com os tipos de mandioca que vão ser usados para cultivo, que são usadas, aliás. O oitavo mês, estudos mais detalhados sobre as espécies de mandioca plantadas. Nono mês, revisão da tabela. 10º mês, revisão de todos os dados obtidos no projeto de pesquisa. 11º mês, desenvolvimento do relatório final. E no 12º mês, a entrega do relatório final. Então, esse será o cronograma. E aqui nós temos o orçamento, com o item, a quantidade e o valor de cada coisa que eu vou precisar para colocar o projeto em prática. Então, eu vou precisar de papel A4, um pacote com 500 folhas, no valor de R$ 28,00, uma caneta no valor de R$ 1,00, uma prancheta no valor de R$ 25,00, um computador no valor de R$ 2.500 e uma câmera fotográfica no valor de R$ 280,00, e ao total serão necessários R$ 2.834,00 para que o projeto em questão seja colocado em prática. Então, essas foram algumas das referências que foram utilizadas para fazer o projeto. E é isso, pessoal. Obrigada pela atenção de todos.